Pessoal, mais uma vez estamos aqui com a nossa aula à distância, né? A nossa videoaula. Né? Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero ter uma conversa com vocês. Né? Seria bom que quem tivesse celular, internet em casa, né? Assim que eu enviasse a aula na quarta-feira, né? Já naquele mesmo dia, copiasse, respondesse e me enviasse de volta. Né? Não deixasse para mandar nos outros dias. Né? Para não acumular tanto conteúdo para vocês. Lógico que você não tem internet em casa, você não tem um celular, o seu celular da irmã, do pai, do irmão, eu entendo, manda quando der certo, mas se você já tem internet em casa, tem celular, o computador, já envia no mesmo dia que você se livra logo, né? Então vamos lá. A aula de hoje está relacionada com a evolução, conteúdo que a gente já viu em anos anteriores, né? A evolução das espécies. Deixa eu abrir aqui o slide. Né? Tá aqui a teoria, a gente vai ver só duas, na verdade, das duas teorias, o lamarckismo e a teoria da seleção natural de tal e tal, né? Que a gente já viu. Então temos aqui a imagem dos dois cientistas mais conhecidos em relação às teorias evolucionistas, né? Nós temos aqui à esquerda o Jean-Baptiste Lamarck, né? Conhecido pela lei do uso e do desuso, e temos aqui à direita o Charles Darwin, né? Conhecido pela teoria da seleção natural. Né? Então vamos ver um pouquinho de cada uma dessas leis, vamos rever um pouquinho elas, né? E a partir daí, mandei para você as tarefas. Deixa eu só ampliar aqui a tela para vocês. Pronto, né? Tá aqui como eu falei, Jean-Baptiste Lamarck, né? E aqui temos Charles Darwin, né? Primeira coisa, o que é evolução? Temos aqui uma representação gráfica, né, de algumas moléculas que se transformaram, né, em várias espécies diferentes. Está vendo aqui uma molécula assim, de DNA que foi se transformando em várias espécies diferentes. Então, o que seria evolução? O desenho já traz mais ou menos o que seria. Né? Evolução, segundo a definição, né, é um processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente, ou seja, ao longo do tempo, né, os animais, os seres vivos, eles vão se adaptando e vão variando fisicamente, mentalmente, eles vão variando, eles vão se modificando, né, para melhor, né? Nesse caso, essa evolução, eles vão se modificando para tornar-se seres mais adaptados, né? Um ambiente que vive, por exemplo, né? E nessa adaptação, nessa modificação, eles podem gerar novas espécies. Sendo assim, né, essa grande diversidade de seres que existe no nosso planeta, né, ela pode ser explicada pela teoria da evolução. Ou seja, ao longo do tempo, as espécies elas foram se adaptando para melhor viver no ambiente e essa adaptação, às vezes, pode levar a uma modificação da espécie, né? A uma diferenciação de espécies. Vamos lá para as teorias. A primeira teoria, né, é a teoria da seleção natural, né? A teoria de Charles Darwin, que atualmente é aceita. Né? O que é que ele fala? O que é que ele diz? Diz que indivíduos que possuem características específicas que os tornam mais aptos a viver em um certo ambiente, eles têm mais chance, eles têm mais probabilidade de que de se reproduzir e gerar descendentes. Imagina aqui, ó, tem um exemplo aqui na imagem, esses coelhinhos aqui, ó, coelhinhos mais branquinhos coelhinhos mais clarinhos, né? E você vai ter aqui uma águia, né? Teoricamente, é mais fácil a águia enxergar de longe os coelhinhos mais branquinhos, ó. Então, teoricamente, essa águia, quando ela for caçar, ela vai pegar aquelas que chamam mais atenção. Por exemplo, esses branquinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um branquinho aqui, ó. Então, para ela, é mais fácil ela enxergar os branquinhos, que são mais visíveis. Então, aqueles que conseguiram se camuflar melhor, por exemplo, os marronzinhos, aqui os verdeadinhos, eles conseguem se camuflar no ambiente. Então, eles são melhor adaptados a viver naquele ambiente. Eles conseguem, por exemplo, né, se esconder melhor
do que aqueles branquinhos. Então, teoricamente, esses mais aptos, eles conseguem o quê? Sobreviver, eles conseguem se reproduzir, né? E conseguem passar essas características, né, para seus filhos. Por exemplo, ó, você perceber aqui, ó, como os branquinhos vão sendo levados, vão sendo mortos, né, ó. Então, os marronzinhos vão cruzar entre eles, né, e vai gerar, logicamente, mais descendentes mais escurinhos, que eles são mais o quê? Mais adaptados àquele ambiente. Por exemplo, imagina aí um casal de leões tiveram dois leãozinhos, né? Um leão nasceu banguelo, sem os dentes caninos, e o outro leão nasceu normal. A perguntar a vocês, qual será que tem mais chance de sobreviver ao longo da vida? O leão banguelo ou o leão com dente? Né? Ou seja, isso é a seleção natural. Aqueles animais mais capacitados, né, mais hábeis, eles conseguem, né, sobreviver e perpetuar a espécie. Né? Isso é seleção natural. Né, ó? Continuando aí, ó. Quando essas vantagens são hereditárias, ou seja, elas podem passar para os filhos, né, a prole poderá adquiri-la, fazendo com que, ao longo do tempo, o maior número de indivíduos daquela população a possua, como consequente uma modificação das características globais daquela espécie. Ou seja, indivíduos menos aptos tendem a desaparecer, né? Resultando em que uma população mais adaptada. É igual o caso aqui dos coelhinhos aqui, ó. Então, aqueles menos aptos, por exemplo, aos branquinhos, como eles não conseguem se camuflar, né? Eles vão morrer, vão ser levados, né? Já os mais adaptados, né? Os que se camuflam mais no ambiente aqui, eles conseguem sobreviver e conseguem perpetuar a espécie, né? Então, essa seleção, né, tem a ver com que tem a ver tanto com o ambiente, né, que eles conseguem se camuflar direitinho, como também com as modificações genéticas, né? Então, isso é seleção natural. Resumidamente, seria o quê? Seria a teoria na qual aqueles seres que melhor se adaptam ao ambiente, né, eles vão conseguir sobreviver, conseguir reproduzir e perpetuar a espécie, né? E os filhotes, eles vão passar para frente as suas heranças genéticas, né? Por exemplo, né, o exemplo aí do coelhinho, como eu falei anteriormente, né? O coelhinho adaptado, ele consegue se adaptar melhor, ele vai conseguir sobreviver. Imagina aí na neve. Aí imagine uma lebre, né, branca e uma lebre preta. Uma lebre branca, ela consegue se camuflar melhor na neve, enquanto a lebre preta não consegue. Então, quem será que tem mais chance de ser capturada por um predador? Por exemplo, por um lince. A lebre branca ou a lebre preta? Né? Então, essa adaptação de cor é uma forma dela conseguir sobreviver e conseguir perpetuar a sua espécie. Então, isso é a seleção natural. Né? Os mais aptos, os mais adaptados ao ambiente vão conseguir sobreviver e vão conseguir perpetuar a sua espécie. Né? Lamarck, né? Lamarck, ele, no seu livro de filosofia da zoológica, ele criou duas leis, né? Uma lei chamada lei do uso e desuso. O que é que ela diz? Os organismos tendiam a desenvolver os órgãos que mais usavam e entravam em desuso aqueles órgãos que não eram utilizados. Ou seja, o exemplo da cobra aqui, ó, né? Como a cobra não usava as pernas, teoricamente, segundo Lamarck, né, essas pernas deixaram de existir. Como ele não usava, então as pernas desapareceram. Se ele usava muito o corpo para se arrastar, então o corpo se desenvolveu. Ou seja, se você usa o órgão constantemente, então esse órgão vai se desenvolver. Se você não usa, ele vai cair. Então isso seria a lei do uso e desuso de Lamarck, a lei semiológica, mas isso é a lei que ele falava, né? Ou seja, se você usa muito, o animal usa muito um órgão, né? Aquele órgão vai se desenvolver. Se ele não usa aquele órgão, ele vai atrofiar, né? A inutilização de certos órgãos e a utilização massiva de outros, né, estaria intrinsecamente ligada às mudanças do ambiente em que o organismo está inserido. Né? A outra lei, lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Né? As características dos órgãos mal usados
e dos menos utilizados iriam ser passados para gerações futuras. Então, a cobrinha que perdeu as pernas, quando tivesse outra cobrinha filhote, nasceria sem perna. Então, a lei de Lamarck é isso, né? Se você usar um órgão constantemente, usar muito aquele órgão, ele vai se desenvolver. Se você não usa ele, ele vai atrofiar. Então, seria a lei do uso e do desuso, né? Temos o exemplo aqui, nessas fotos de girafa aqui, ó. Então, segundo Lamarck, a lei do uso e desuso, de tanta girafinha se esforçar o pescoço, esticar o pescoço, né, para conseguir pegar as folhazinhas aqui, ó, o pescoço foi aumentando, aumentando, até conseguir pegar as folhas da árvore. Então, seria aqui, ó, a lei do uso, o desuso. De tanto forçar o pescoço, a girafa, ela acabava o quê? Por conseguir, né, aumentar o pescoço por esforço. Tanto usar, né, ocorre a multiplicação e ela conseguiria alcançar, né? Essas são as ideias de Lamarck. Já de Darwin, existiria o quê? Ó, girafas, né, de todo tamanho, pescoço grande, pescoço pequeno, né? Mas só que aquelas que fossem melhor adaptadas ao ambiente, elas conseguiriam sobreviver. Imagina aqui, ó, tem girafinhas sem pescoço, pescoço pequeno. Quem conseguiria comer aí? A girafa com pescoço grande ou com o pescoço pequeno? Logicamente, a que tem um pescoço maior, né, ela iria alcançar tranquilamente o quê? As folhas das árvores. Então ela conseguiria sobreviver, conseguiria cruzar e perpetuar a sua espécie. Já as girafas que não tinham pescoço grande, elas não iriam conseguir alcançar, né, o pé, a planta de acácia, as árvorezinhas. Então, consequentemente, elas não iriam comer e elas iriam que definhar, iriam morrer. Ou seja, somente aqueles mais aptos, tipo a girafa do pescoço grande, eles conseguiriam, né, se adaptar ao ambiente, sobreviver e passar os seus genes para frente. Então, essa é a diferença básica, né, entre as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin. Logicamente que as ideias de Darwin elas são mais aceitas atualmente. Resumindo, Lamarck, uso e desuso, né, de tanto você usar uma parte do seu corpo, no caso aqui a girafa, o pescoço, tanto esticar o pescoço, né, esse pescoço iria crescer, né, parece até piada, mas o pescoço iria crescer, né, iria se adaptar àquele ambiente e iria sobreviver, né. Já Darwin é o seguinte, aquelas espécies, você tem vários tipos de espécies aqui, vários tipos de girafa, pescoço médio, pescoço grande, pescoço pequeno, mas somente aquelas, né, que tivessem uma melhor adaptação ao ambiente ia sobreviver. Só tem aves grandes aqui, por exemplo. Então, somente as girafas com pescoços grandes conseguiriam comer a árvore e conseguiriam sobreviver. Então, basicamente, o tema da aula de hoje é isso, né? Sobre a diferença básica aí entre Darwin e entre Lamarck, né? Então, agora, vocês vão fazer o que agora? Vou mandar para vocês agora o conteúdo escrito, né? As atividades e vocês irão o quê? Vocês irão, mesma coisa das aulas anteriores, irão copiar no caderno, irão escrever as perguntas e respostas e irão mandar para mim. Quaisquer dúvidas vocês podem mandar para mim, né, no privado. Podem mandar as dúvidas, ou então no grupo mesmo. E ao acabar as atividades, envie. Né? Então, por hoje é só. Até a próxima aula de semana que vem, se Deus quiser. Bom trabalho para vocês. Bye, bye.